Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal e à nossa série de pré-aulas de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui com o propósito de servi-los para contribuir com a sua Escola Bíblica Dominical no domingo, que você possa adicionar os links, as informações que passamos aqui ao seu plano de aula e sirva de um reforço, de uma bênção aí na sua sala de aula. Meus queridos, para você que está chegando agora no nosso canal e que ainda não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, sou superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus, na Rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, que também preside a nossa convenção CEADERJ, a quem eu já quero estender o meu abraço, meus cumprimentos e gratidão por esta confiança de nos colocar aqui como superintendente. Nós temos hoje o objetivo de transmitir uma aula de número 2 que tem o título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Nós temos visto que isso é uma problemática e vamos tratar aqui sobre esse assunto, porque viver em família e de forma harmoniosa, sem gerar conflitos, nós somos, claro, como pais, nós devemos ser pessoas que devem gerenciar esses conflitos que surgem dentro do lar e não promover esses conflitos. E nós entendemos que esta questão de predileção, ter a preferência por algum filho em detrimento do outro, isso gera conflito dentro do lar. E nós vamos falar sobre esse assunto. O texto áureo da nossa lição de hoje diz assim, amava Isaac a Esaú porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então percebemos aqui que temos um problema. Isaac preferia Esaú porque a caça era do agrado dele. Esaú era caçador, era perito na caça, era homem do campo. Mas Rebeca já tinha sua preferência por Jacó e habitou em tenda, era mais caseiro e carregava no seu coração o que Deus tinha falado para ela, que esse menor ele seria maior. O maior, no caso, o mais velho, ele serviria o menor. A verdade prática diz, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Bem, é complicado esse pensamento conflituoso gerado pelas preferências dos pais a respeito dos filhos, pois se tem mais de um filho, devemos considerá-los, devemos amá-los e cuidá-los de forma comum, tanto a um como ao outro, é claro. Então vamos lá. A palavra-chave da nossa pré-aula de hoje é predileção. Predileção, ou seja, preferência por alguém. Meus queridos, para você, quero te fazer um convite muito especial. Não deixe de assistir todo esse vídeo, porque é importante para você. E também não esqueça de fazer o seu comentário, deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, acione o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo, porque com certeza será bênção para a sua vida. O primeiro ponto diz assim, o plano de Deus para a família. O plano de Deus para a família e sua presciência. Deus tinha um plano para a família Isaac e Rebeca. E também envolve a presciência de Deus, ou seja, a ciência já prevista por Deus. Deus sabia o que ia acontecer, Deus sabia que Rebeca era estéril. E nós vamos entender aqui, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Deus tinha um plano para aquela família. Deus conhecia toda a problemática, os tempos que Rebeca ia ficar estéril, pois ser estéril naquele tempo era uma problemática, era considerado como uma pessoa amaldiçoada, uma árvore seca
era desprezada entre as mulheres, e isso, por lei, entre os homens, dava o direito até ser repudiada pelo seu esposo, e acontecer como aconteceu em outras histórias, até o esposo pegar uma serva, uma outra mulher, para que lhe desse filhos, para que fosse herdeiros. Isso era humilhante, era algo assim bastante desgastante. Isso gerava, na maioria das vezes, gerava conflito dentro do lar, pois era por muito desagradável. Mas esta família tinha um plano. No olhar de Isaac e de Rebeca, talvez o plano de Deus para eles fosse se frustrar. Todavia, a presciência de Deus não, porque as coisas acontecem exatamente no tempo de Deus. Você deve entender, eu devo entender isso, que Deus irá fazer o que Ele vai fazer, o que Ele prometeu, mas no tempo dele. Nós só precisamos esperar, nós só precisamos nos posicionar de acordo com a vontade de Deus, pois no seu tempo certinho as coisas irão acontecer. Eu sei que não é fácil, fácil a gente discorrer desse assunto, falar sobre o viés do que devemos fazer, mas quando nós estamos vivenciando uma situação dessa, geralmente nós queremos colocar a nossa mão, dar o nosso jeitinho para que as coisas aconteçam. Mas o conselho fica aqui, é melhor esperar em Deus, porque Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem uma promessa também, tem todo o desenrolo, todo o projeto para que isso venha acontecer. E aqui nós temos o propósito e presciência de Deus. Deus tem um propósito e tem a sua presciência. Deus sabe de todas as coisas porque tudo foi feito, todo o projeto foi feito por Ele. E no tempo certo irá acontecer, será materializado aquilo que Ele prometeu. Conflito familiar, isso é o ponto de número 2, porque o ponto de número 1 encerra assim, os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. No tempo de Deus, os desígnios dele não se frustrarão. Os planos de Deus não se frustrarão. E você precisa, nós precisamos compreender isso, guardar fixo isso no nosso coração. Não deixe que isso venha se desarraigar de você, venha sair, desapartar, se apartar de você essa esperança dos projetos, dos projetos de Deus na sua vida, a promessa, porque os desígnios de Deus, eles não se frustrarão. Conflito familiar, a esterilidade de Rebeca. Ora, claro que a esterilidade de Rebeca estava diante da face de Deus. Deus sabia desse projeto, Deus tinha projetado, tinha uma promessa para o casal, era uma promessa elevadíssima. Ora, o filho de Abraão, herdeiro da promessa, Isaac, agora Isaac ia dar sucessão, Isaac teria filho porque foi promessa de Deus na vida dele. Então, essa esterilidade de Rebeca estava dentro dos planos de Deus. Deus sabia de toda essa problemática. Quem disse que quando Deus te fez uma promessa, você que está me assistindo agora, quem disse que quando Deus te fez essa promessa, Ele não sabia da sua incapacidade? Quando Deus fez essa promessa, Ele sabia que você não é capaz de concluir, que você, por sua própria força, por sua própria capacidade, você não chegaria a concluir esse propósito. Deus sabe de tudo isso, mas só que quem vai te capacitar para você meter a mão na sua bênção, para você alcançar a promessa, é Deus. Ele sabe de toda essa problemática, mas quem resolve tudo é Ele. Foi Ele que projetou. Se Ele projetou, Ele tem todos os métodos, toda a sua maneira de agir e de fazer cair por terra todas as dificuldades e trazer à existência aquilo que não existe. Creia nisso. Você faz parte, está na linha de bênção, de promessa de Deus. Se Deus fez uma promessa a seu filho, você está nessa linha da promessa, vai passar por você. Se as próximas gerações têm uma promessa e precisa passar por você, não importa o desdobro que tem que acontecer na sua vida, mesmo que você se ache incapaz, Deus vai fazer acontecer, porque Ele fez a promessa, Ele sabe de tudo. Ele
sabia que você era incapaz, ele sabia que você tinha problema, sabia que sua família também tinha problema. Não tem problema com isso, porque é ele que vai resolver toda essa problemática. Creia. Então a esterilidade de Rebeca era uma ciência de Deus, Deus sabia de tudo isso. Mas é interessante que o conflito e os filhos lutavam no seu ventre, ou no ventre dela. Quando Isaac fica sabendo da esterilidade, percebe a esterilidade de Rebeca, Isaac vai orar. Isaac fala com Deus. Diferentemente de Abraão, do seu pai, que vai dar ouvido a Sara ou Sarai, de dar um jeitinho, ele vai consultar a Deus. Isaac consulta a Deus. E quando fala com Deus, nós vamos perceber que Rebeca concebe, ela engravida. Ou seja, Deus ouviu e respondeu a oração de Isaac. Então nós vamos compreender que essas crianças, quando começam a se desenvolver no ventre de Rebeca, elas começam a se movimentar. Rebeca sente um movimento fora do normal, começa a sacudir o seu ventre, a sua barriga, a ponto dela ficar desesperada, a ponto dela ficar numa situação bastante aflita. E de repente a palavra do Senhor vem a Rebeca, fala com Rebeca. Rebeca ora, Rebeca não está mais aguentando e Deus fala com ela que são duas crianças dentro do seu ventre e as crianças dariam origem a duas nações totalmente opostas, falando que o maior serviria o menor. E o conflito já era uma existência, esse conflito já era uma realidade no ventre de Rebeca, dando um grande sinal de que seria dois filhos, seria gêmeos, com naturezas, com atitudes totalmente diferentes, totalmente opostas uma da outra. E aqui o favoritismo do casal pelos filhos. Quando esses filhos nascem e crescem, quando eles nascem, o filho, o primeiro nasce é peludo, cabeludo, ruivo, e ele é chamado de Esaú, porque tem tudo a ver com o vermelho, tem toda essa cor ruivo. E logo após sai Jacó segurando ao calcanhar de seu irmão Esaú. Quando eles crescem, seu pai vai nutrir uma predileção, vai nutrir uma preferência por Esaú, porque Esaú era um perito na caça, era um homem do campo, e aquilo agradava a Isaac. Isaac gostava da caça, então ele nutriu essa preferência pelo seu filho mais velho, e ele já tinha em mente a bênção patriarcal sobre a vida de Esaú. Mas quando Esaú cresce, se desenvolve, ele não respeita as leis, ou seja, uma lei, uma ordem patriarcal, não era lei, a lei veio depois de Moisés. Então tinha um costume patriarcal que eles deveriam casar numa linhagem. Todavia, a ordem de Deus para essa linha de patriarcas que daria origem à nação de Israel, ela é quebrada em Esaú, o primogênito Esaú, mas já tinha uma promessa. Rebeca compreendia muito bem esta promessa, sabia que o maior serviria o menor. O primogênito Esaú, ele não seria o filho da promessa, mas seria Jacó. E aqui Isaac, alimentando essa preferência por Esaú, ele também já preparava a bênção patriarcal e tentando logo, achando que ia partir cedo, já foi preparando a bênção patriarcal para o seu filho primogênito Esaú. Ele já tinha problema na vista, já estava com a sua vista escurecida, perdeu a visão cedo, visão física, ótica, e o seu irmão Jacó, sabendo Rebeca que quem herdaria esta promessa era Jacó, então ela resolveu dar um jeitinho.
resolveu deixar fluir no seu coração aquilo que já era de natureza do seu pai. Você percebe essas coisas em seu pai, Betuel. Você percebe essas atitudes em Labão, o seu irmão, irmão de Rebeca. São atitudes interesseiras, pessoas que gostam de atravessar, de sair e tomar a frente, atravessar o caminho, quebrar as ordens de Deus. Então, por aquele momento, era uma santa mulher de Deus, Rebeca, mas ela deixou fluir. Cuidado, meu querido, para a sua natureza de família, cuidado para mim também. Eu sou ser humano e eu também tenho pessoas, também tenho familiares que teve certos costumes e que eu devo ter cuidado para não deixar isso fluir em mim, herdar isso e deixar fluir. Eu tenho que sufocar tudo aquilo que eu herdei de natureza familiar que não é agradável, sufocar isso dentro de mim e nunca deixar fluir. Então ela deixa isso fluir, dá um jeitinho, fazendo uma trama, uma mentira, um engano, fazendo com que Isaac venha abençoar, dar a bênção patriarcal de primogênito para Jacó. E com aquilo gera um conflito horrível a ponto de Jacó quase morrer, quase ser morto pelo seu irmão Esaú. Terceiro e último aqui, o problema da predileção por filhos na família. Isso é gerar conflitos. Esaú, ele tinha nutrido Isaac tinha nutrido esta preferência por Esaú, porque por causa da caça que lhe agradava, assim a Bíblia diz, a palavra de Deus diz aqui em Gênesis 25, 23, agradara a ele, aquilo tomar o seu coração, é meu filho, a caça, eu gosto da caça, ele satisfaz a minha alma, pois ele é um caçador e a caça me agrada. Já em contrapartida, Jacó era o predileto de Rebeca, porque era aquele filho mais caseiro, é aquele filho mais carinhoso, e ela guardava no seu coração a promessa que o filho mais velho ou maior serviria o menor. Aí ela resolveu dar um jeitinho. Mas é necessário que viemos educar, cuidar e amar dos nossos filhos, amar os nossos filhos de forma igual, comum. Se você sempre tem, quem tem mais de um filho, sempre tem um filho que agrada muito, mas aprenda a administrar isso. Você não domina o seu coração na questão do sentimento quando o filho é muito bom, quando é muito agradável, quando o outro dá muito trabalho. Mas administre isso muito bem, sem deixar conhecer. Não perca aquele que já está quase desviado, mas abrace-o, mostrando que também o ama, que ele também tem o amor e o carinho familiar do pai e da mãe. Não desperdice a oportunidade de abraçar aquele que está rebelde. Não deixe transparecer a sua preferência por alguém, mesmo que tenha, não deixe transparecer. E aqui o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tenham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Claro, já tinha perdido a visão, já não tinha força para tudo isso, né? Então criou um conflito que quase que dava ruim, quase que os filhos se matavam por causa de um conflito, por causa de algo que foi gerado dentro de casa, porque o gestor, porque o gerente da casa não administrou muito bem essa situação, deixou transparecer essa questão de predileção, de preferência por alguém, por um filho, em detrimento do outro. Meus queridos, em síntese, em resumo, em conclusão aqui, nós, trazendo para nós nos dias de hoje, devemos administrar com bastante sabedoria essa questão. Se você tem mais de um filho, não deixe transparecer, não coloque isso transparente de que
você tem uma preferência por alguém que é mais carinhoso, por alguém que é mais obediente. Cuide de forma igual, mesmo que haja essa preferência no coração, mas administre ela aqui, não deixe ela se externar e causar um grande conflito dentro de casa. Nós estamos em todo esse trimestre aprendendo aqui a respeito da família, relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Começamos com o patriarca Abraão e vamos viajar pela Bíblia, pegando exemplos da palavra de Deus e aplicando na nossa vida, aprendendo a ser sábios para conduzirmos a nossa família de uma forma que seja agradável a Deus e que eles desenvolvam muito bem a sua vida socialmente e espiritualmente. Meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por assistir todo esse vídeo e Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor do céu, o soberano, Ele abençoe a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus. Até a próxima, assim querendo Deus.